Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui, 3 horas da tarde, para fazer a nossa meditação da palavra. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa terça-feira para a nossa vida, né? Para a nossa santidade diária, aquele pouquinho que a gente pode mudar para agradar seu coração todos os dias. E traçar a caminhada ao céu, né? Porque lá ele nos espera. Mas para isso a gente precisa nos santificar todos os dias um pouquinho. A gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de João. A gente vem aqui para João, no capítulo 11, e o versículo é do 19 ao 27, aqui. 17, 18, 19, do 19 ao 27. Aqui. E a palavra de Deus nos diz: muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei, tudo o que pedires a Deus, ele te dará. Jesus disse: Seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, essa semana que passou, a gente viu essa passagem, né, dessa família. Esses três personagens que são Marta, Maria e Lázaro eram irmãos, né? E a palavra que a gente lia semana passada nos mostrava que Marta era a mulher da ação, era aquela mulher que vivia mais para os afazeres da casa, não se importava muito com a oração. E Maria já era a mulher da oração, a mulher da escuta. E Maria fica aos pés de Jesus, o escutando, dando atenção, não é? Hoje, a liturgia ela nos traz, mais uma vez, esses personagens. Só que dessa vez, a gente vai ver que mesmo Marta, né, sendo a mulher da ação, Marta sendo mais preocupada com as coisas do mundo, com os afazeres da casa, Marta acreditava que Jesus era o Todo-Poderoso, que Jesus era o Criador, era o Cristo, não é? O Cristo que deveria ressuscitar. Então, ela, apesar de não ser aquela mulher de oração, de não ser aquela mulher que vivia ali nos pés de Jesus, ela acreditava. E hoje a gente vai ver esse detalhe. O acreditar é muito importante na nossa vida, mesmo que você não seja apto a orações, mesmo que você não seja ali fiel à sua igreja direto, que você não, mas que você creia, mas que você acredite, mas que você tenha fé, mas que você saiba a quem recorrer quando seu coração está aflito. E aí, quando a gente sabe a quem recorrer, isso facilita a nossa vida, facilita a nossa fé. É muito ruim a gente estar passando por algo assim, uma dor do luto, como elas estavam passando, e a gente não saber a quem recorrer para que aquela dor cesse, aquela dor pare. Não é? Elas estavam de luto do seu irmão, e de repente Jesus vai até ela. E quando chega, a palavra diz que Marta o recebe, né? E Marta diz: se estivessem aqui, ele não tinha morrido. E Jesus diz: ele irá ressuscitar. É como se Jesus dissesse: você acredita em mim? Né? Você acredita que eu posso ressuscitá-lo?
né? E aí Marta, né, com aquele jeitinho brasileiro humano, Marta diz assim: eu acredito, Senhor, que ele irá ressuscitar, né, no último dia, ou seja, quando chegar o tempo, né, que todos os mortos irão se levantar, irão ter o julgamento, tal, tudo aquilo que a gente sabe que vai acontecer no final. Mas Jesus diz: não, você acredita, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá, né? Então ele pergunta a ela: você crê? Ela diz: eu creio, Senhor. Eu creio que tu és o Todo-Poderoso, que tu és o Cristo e que de tudo tu podes fazer. Hoje a gente traz para a nossa vida a fé de Marta, né? Muitas vezes nós somos a Marta da vida, como a gente falava em outro vídeo, nós somos aquela Marta que não ligamos muito para as coisas de Deus, mas dentro do seu coração você tem uma fé tremenda. Você acredita, você crê que Jesus, ele pode fazer o impossível na sua vida. E Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Manda que Lázaro, que tirem a pedra do túmulo e Lázaro sai. Todo em volta, ou seja, todo enfaixado, né? E aí Jesus mostra para aquele povo o poder que ele tem. Hoje a gente traz mais um exemplo aqui de pessoas como Marta, né? Marta no outro evangelho que a gente lia, que a gente falava sobre Marta, sobre o escutar de Maria e o agir de Marta na casa, a preocupação de Marta, a gente viu em Marta uma fé tremenda que talvez nem Maria soubesse que ela tinha, né? Dentro do seu coração existia uma fé de Marta. Marta acreditava que Jesus era o Senhor, que Jesus estava ali, mesmo porque Jesus, na primeira leitura que a gente fez no outro vídeo, Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, né? Mas Marta continuou se importando mais com as coisas materiais, com os trabalhos domésticos. Muito de nós hoje somos como Marta. Muitas vezes a gente olha para o vizinho que não liga muito de ir à igreja, que não liga muito de estar orando, de estar com o terço ali, mostrando às pessoas que está orando, que está sendo piedoso, que vai à igreja, né? Mas a fé daquela criatura é tão grande, muito mais até do que a minha, que vou todos os dias à igreja, né? Hoje a gente vê que não é a aparência que conta. O que conta verdadeiramente é a fé. Jesus queria ali somente uma coisa de Marta, que Marta tivesse fé. E Marta diz: tenho fé, Senhor, tenho fé que tu és o Todo-Poderoso, que tu és o Cristo. E aí ele diz, né? Seu irmão ressuscitará dos mortos. E ela acreditou, né? Então a gente precisa aprender uma coisa: deixar de olhar as aparências dos outros. Eu não posso olhar o outro porque não vai à igreja, eu não posso olhar o outro porque não comunga Jesus na Eucaristia, eu não posso olhar o outro porque não vai a um grupo de oração assíduo, toda semana vai ali, mas eu vou. Eu pego a minha Bíblia, boto debaixo do braço e eu vou. Maravilha, maravilha para mim, maravilha para você, você está se alimentando cada dia mais. Mas nem todo mundo tem o entendimento, sentiu ainda no coração esse desejo. Mas a fé habita naquele coração. É isso que o Evangelho hoje vem nos mostrar. Essa passagem de Marta, Maria e Lázaro, ela nos traz muitos ensinamentos, porque no outro Evangelho que a gente lia, a gente via de uma forma diferente. A gente via que eu não podia deixar de orar, de ter atenção com as coisas de Deus, para viver ali escrava do lar, escrava do meu trabalho, aonde me rende dinheiro. Eu não podia, eu não posso, aliás, né? Eu tenho que colocar Jesus em primeiro lugar em tudo. E hoje eu vejo que a gente liga um evangelho com o outro. A gente vê que
Não é porque muitas vezes eu não vou à igreja, muitas vezes você não me vê tão assíduo quanto você, né? Que eu não tenha fé. Muitas vezes a minha fé, eu prego aqui, eu falo aqui, eu entendo a palavra de Deus, mas talvez a minha fé seja muito mais minguada do que a fé do meu amigo que não vai à igreja. Muitas vezes meu amigo tem uma fé tremenda dentro do seu coração, não é? A forma dele se alimentar dessa fé é diferente, não é a amostra, entendeu? Eu não preciso ir diretamente ali na igreja, de estar ali dentro do grupo, de estar rezando o texto na casa das pessoas, de estar isso e estar aquilo. A minha fé está aqui dentro do meu coração, mas ela precisa ser concreta, né? Ela precisa ser concreta. A partir do momento que eu convido o Espírito Santo a alimentar a minha fé, eu vou sentir vontade de ir à igreja, né? Eu vou sentir vontade de estar atrás das coisas de Deus. Então, eu não posso simplesmente ficar olhando a vida do vizinho. Ah, porque o vizinho não vai, então o vizinho não tem fé. Ah, o vizinho não comunga. Eu já prestei atenção que eu vou à missa, o vizinho não comunga. Isso não mede a fé de ninguém. A fé, ela está no coração. Marta, aparentemente, no primeiro evangelho que a gente lê de Marta, Marta deixou Jesus de graça e foi fazer o serviço da casa. Aparentemente, Marta não estava nem aí para Jesus. Quem estava foi Maria. Mas a gente não sabia que dentro do coração de Marta existia uma fé tremenda. E ela professa essa fé nesse evangelho de hoje. Amém? Uma boa tarde para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.